Boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de tomografia computadorizada. Hoje é nossa última aula de conteúdo da disciplina de tomografia. Amanhã vai ser realizada a nossa prova e também a entrega dos trabalhos. Então, a gente vai seguir o mesmo padrão. Vocês têm acho que é de 8 da manhã ou 8 da noite para realizar a prova e também para enviar os trabalhos. Os trabalhos podem ser enviados tanto para o meu WhatsApp quanto para o meu e-mail. E aí, quando for à noite, por volta das 21, 22 horas, talvez, 23 horas no máximo, eu já tenho organizado tudo, falo no grupo e aí dou a nota de cada um no privado. A prova amanhã vai ser num padrão no modelo clássico, serão 10 questões objetivas, só que vão estar muito difíceis, e eu também fiz vários modelos de prova. Então, as provas de vocês não são iguais. Um pode fazer uma prova, outro pode fazer outra, isso aí o próprio sistema vai distribuir. E aí são 10 questões, mas bem tranquilo, 10 questões objetivas de marcar. E hoje é a nossa aula de revisão, onde a gente vai rever os pontos principais da disciplina, vamos relembrar algumas coisas, e hoje a gente fecha o conteúdo. Amanhã vocês fazem a prova, e a partir da próxima semana, segunda-feira, se inicia disciplina nova. Aí na segunda-feira se inicia disciplina nova. Então a gente iniciou lá atrás, antes do recesso da escola, a disciplina de tomografia computadorizada. E é um exame relativamente comum, então população de maneira geral já ouviu falar, porque ou precisou fazer, ou conhece alguém que necessitou do exame. Então é um exame relativamente comum. Mas a gente que é da radiologia, a gente precisa ter um aprofundamento maior. A gente precisa, pelo menos, entender o funcionamento do exame, as diferenças, como ele é necessário, como é utilizado, como é realizado. Então, durante a disciplina, no curso de radiologia, a gente é um curso muito curto para muitas áreas. Então, hoje nós temos muitas áreas da radiologia, que são chamadas de especialidades. E num curso técnico, não tem como o aluno ele sair sabendo aprofundado de todas. Então, nas especialidades, o que a gente tem que passar para os alunos é que pelo menos ele saiba que existe e saiba como funciona. Mas, na prática, se um dia vocês forem trabalhar, o ideal sempre é fazer um curso, buscar mais conhecimento, buscar se aprofundar, mas, claro, com aquele alicerce, com aquele embasamento que vocês viram durante o curso. Para trabalhar com tomografia não é obrigatório uma especialização, então vocês saem do curso aptos a trabalhar com tomografia, diferente do que nós tínhamos visto, por exemplo, em radioterapia. Então, na tomografia, vocês saem aptos a trabalhar, mas claro que o mercado de trabalho hoje exige cursos, especializações. No Rio Grande do Norte, nós temos, só que eu saiba, só em Natal. Então, se um dia vocês tiverem interesse de fazer uma especialização em tomografia, só tem Natal com o professor Galtieri lá. E a tomografia, a gente viu que é um exame bem complexo, bem diferente, mas que na prática, para o dia a dia, para a rotina, ele se torna muito simples. Porque a tomografia, ela traz duas coisas essenciais que são muito vantajosas. Primeiro, é a não movimentação do paciente, é a gente não precisar ficar mexendo no paciente, posicionando, angulando, e também a parte da questão da repetição de exame. A repetição de exame na tomografia é muito raro, porque nós temos um equipamento que faz vários movimentos e também nós temos os computadores para fazer adições das imagens. A tomografia é um exame de diagnóstico por imagem que produz imagens muito precisas no interior do corpo humano e são divididos por fatias. O que são essas fatias? Então, nós temos um paciente sempre deitado, posicionamento padrão, decúbito dorsal. Tudo que é decúbito é deitado. E aí o paciente pode estar em decúbito dorsal, ou seja, com o seu dorso, suas costas encostadas na mesa,
ou em decúbito ventral, onde o seu ventre, a sua barriga, o seu peito está encostado na mesa. Ou seja, de barriga para cima é decúbito dorsal, de barriga para baixo é decúbito ventral. Na tomografia, o posicionamento padrão é o paciente em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. O paciente vai ficar deitado numa mesa e nós temos um equipamento que vai fazer cortes, fatias naquela estrutura, naquela região, gerando diversas imagens. Então, nós temos muitas imagens diferentes da mesma região vista por vários ângulos. Isso traz uma possibilidade de análise muito mais ampla, porque a visão médica, já que o equipamento ele gira 360 graus em torno do paciente, faz uma varredura, então isso gera várias imagens por vários ângulos diferentes daquela região a ser estudada. Nessa imagem aqui do slide, a gente vê os chamados seios da face da paciente, onde nós temos a mesma região do corpo vista por vários ângulos diferentes, com imagens de extrema qualidade, extrema precisão. Por exemplo, para a gente conseguir essas imagens numa radiografia, demoraria muito, porque nesse posicionamento da esquerda, no corte coronal, seria um posicionamento chamado de frontonaso, quando a gente encosta a testa do paciente para fazer da face. Esse corte axial seria chamado um posicionamento, eu esqueci o nome, mas onde a gente encosta a testa do paciente, a parte de trás da cabeça do paciente. Hertz, posicionamento de Hertz, onde a gente tem que levantar o queixo do paciente e encostar na parte de trás da cabeça. E aqui a gente teria que seria uma visualização em perfil. Então o exame seria mais demorado, geraria mais incômodo ao paciente, porque a gente teria que estar posicionando, geraria um profissional que conheça todas essas técnicas, todos esses posicionamentos. Na tomografia, nós temos todas essas imagens, sem sequer mexer no paciente, apenas com o paciente deitado e parado, porque o equipamento, ele faz todas essas movimentações, todas as angulações, gerando centenas e centenas de imagens daquela região a ser estudada. Então, eu costumo até dizer que a radiologia não gosta de dizer que são os olhos da medicina, a gente é os olhos da medicina. Então, quanto mais olhos e olhos qualificados a medicina tiver, melhor. Então, uma coisa é o médico ver duas radiografias, um PA e um perfil. Outra coisa é o médico ver 200 radiografias em PA, em perfil, em axial, no corte coronal, sagital, axial, enfim, em várias imagens, vários ângulos diferentes. Então, ele tem muito armamento para não errar no diagnóstico, para dar um diagnóstico preciso, para elaborar ideias de uma cirurgia de maneira mais precisa, para ver doenças em seu estágio inicial, porque ele vai ter muito conteúdo para estudar. Então, a tomografia é um exame da radiologia que consegue mostrar várias imagens por vários ângulos diferentes do corpo humano. E esses planos, esses cortes, eles são definidos basicamente de três formas. Nós temos o plano coronal, o plano sagital e o plano axial. Aparentemente, se torna difícil para aquela pessoa que não conhece. Mas a primeira coisa que vocês têm que matar a charada é aprender o plano axial. O plano axial, ele é o plano transversal. É aquilo que corta a gente no meio. Então, o que corta a gente no meio é o plano transversal, o plano axial, que inclusive é o mais comum. É esse plano que lá no início, quando o Royce criou o equipamento, só mostrava imagens neles. Aí, por isso, se vocês estiverem pesquisando de história da tomografia, vai ver que antigamente se chamava de tomografia axial computadorizada, chamava de TAC, TAC, tomografia axial computadorizada, na época quando só se fazia o corte no plano axial. E aí, a partir do momento, lá depois da terceira geração, onde o Gantry começou a girar 360 graus em torno do paciente, aí passou-se a ter imagens nos outros ângulos. No eixo sagital, que é o que divide a gente em esquerda e direita, e o eixo chamado de coronal, que é o que divide a gente atrás e para frente. Coronal se dá esse nome pela linha coronária que divide nossa cabeça. Então, o coronal que divide frente e trás, e o sagital, direita e esquerda.
e o transversal, o que corta no meio. Então, nós temos vários ângulos, várias visualizações diferentes. E, além disso, as tomografias modernas hoje em dia, além desses ângulos diferentes, conseguem também fazer uma reconstrução em 3D. A gente meio que consegue recriar aquela estrutura, já com a coloração mais do ser humano, já com uma estrutura óssea mais respeitada. Na prática, os médicos eles acabam nem utilizando muito, mas até mesmo para impressionar de maneira tecnológica, a reconstrução 3D ela serve bastante. Então, nós temos a mesma região do corpo vista por vários ângulos diferentes, sem precisar estar mexendo no paciente. Então, aqui a gente tem um cortando o paciente no meio, aqui na linha coronal, na sagital e a reconstrução 3D. Veja só, tantas imagens diferentes, vistas por ângulos diferentes da mesma região do corpo. O que é visto em uma, não é visto em outra. E todas elas juntas acabam se completando para o médico dar um diagnóstico bastante preciso. Esse é o principal diferencial da tomografia. Muitas imagens vistas por vários ângulos diferentes, sem precisar estar mexendo no paciente. Acho que daqui a um mês, vocês devem estar pagando a disciplina de posicionamento e vocês vão ver que é uma coisa quase que infinita, porque é posicionamento demais na radiografia. São muitas posições diferentes, muitos ângulos diferentes. Então, na tomografia, isso acaba sendo quase que eliminado. Mas e agora a gente vai ter isso de novo? A gente teve bem umas 2 matérias só de posicionamento. Vai sim, Brenda, porque essa disciplina ela tem que ser dada, porque após ela vocês vão para estágio. E estágio é posicionamento. E assim, não estou dizendo que vocês não viram a disciplina, mas eu tenho certeza que nenhum de vocês hoje, trancados numa sala com um paciente, saberiam fazer todos os exames. Então, vocês têm que estar preparados porque vocês vão para a prática. Acabou a teoria, acabou o slide. É vocês e o paciente. E é o paciente sangrando, é o paciente com Covid, é o paciente amarrado numa maca da SAMU, é uma criança chorando. Então, nós temos que preparar vocês para essa prática. E a prática na radiologia é posicionamento. E vocês vão estagiar em serviço de urgência. Não dá para eu chegar, olha, posiciona o paciente assim, assim. Aí, eu não sei não, pois vamos relembrar, é assim, assim. Não, o paciente está no serviço de urgência. Todos nós temos que saber o que fazer, saber acontecer, saber qual atitude, qual ação tomar. Claro que os professores eles vão ensinar, mas é importante que vocês tenham um embasamento. E essa disciplina de posicionamento antes do estágio, vocês vão concluir a disciplina, numa semana, na outra já vai para campo de estágio. Vai servir para fixar esse conteúdo e para vocês aprenderem. Então, Tem base de quantas pessoas vai ser do nosso curso? Porque, tipo, poucas pessoas estão assistindo aula. Brenda, na verdade, a gente só vai saber isso mais à frente. Se vai ser 30 alunos, 10 alunos, porque realmente nós não temos muitos alunos assistindo aula, mas nós temos uma quantidade maior realizando prova, eu acho que pelo menos uns 15. E no final é que a gente vai ver, a gente vai pegar o histórico de todos os alunos, e se vocês estiverem aprovados em todas as disciplinas, aí vão estar liberados para ir para estágio. O estágio ele dura cerca de 5 meses e é dividido por grupos. Cada grupo tem, em média, 4 ou 5 alunos. E aí são esses grupos de alunos que toda semana vão se reunir para fazer estágio. Por exemplo, normalmente os alunos que trabalham durante a semana. Iago, eu trabalho no comércio, eu trabalho de segunda a sexta, horário comercial, de 8 às 5 da tarde. Como é que vai ser meu estágio? O estágio ele é por plantão. Ele é de 7 da manhã a 7 da noite. São 12 horas direto de estágio, onde o aluno para somente para almoçar. 2 horas de almoço. Então, quem trabalha durante a semana vai estagiar quando? No final de semana, sábado e domingo. Já alguns alunos não trabalham e são de fora. Então, eles preferem durante a semana. Por quê? Porque durante a semana tem mais facilidade, carro de linha, táxi, ônibus, essas coisas. Então, a gente acaba organizando dessa forma. Cada um de vocês vão ter um professor fixo, um dia fixo,
E aí, toda semana, vocês vão naquele dia, naquele horário estabelecido, e vão fazer o período de estágio de vocês. Mas eu só vou definir isso mais à frente, quando realmente eu ver quem está realizando as provas, quem está cursando as disciplinas. Posicionamento vai ser uma disciplina presencial, então quem está indo para as aulas, quem passou em todas as matérias, quem não está devendo nenhuma matéria. Então, só aí é que eu vou ter esse relatório para definir os alunos que vão para estágio. Mas quem tiver tudo ok, não tem problema nenhum, já faz estágio. Caso estiver devendo alguma matéria, caso não pode fazer, não, estágio? Magdiel, depende de que matéria for. Se for matéria específica, não pode fazer o estágio. Mas aí, eu já disse até no grupo tempos atrás, e oriento vocês aqui novamente. Quem está devendo matéria, a escola criou um planejamento para esse aluno poder cursar essa disciplina online. Então, esse planejamento ele já está liberado, nós temos até um vídeo ensinando passo a passo de como fazer. Quando terminar a aula, eu vou mandar o link no grupo novamente. Então, aí, eu estou devendo português, estou devendo Libras. Quando eu comecei o curso, já tinha tido essas disciplinas. E agora? Para você não ficar devendo disciplina, porque vocês só podem receber o certificado se tiver com todas as disciplinas cursadas, aprovadas. Então, para não haver nenhum tipo de atraso, eu já oriento vocês até mesmo a procurar Meirinha, Vanessa, estou devendo alguma disciplina, está tudo ok comigo, as parcelas estão todas pagas, estou aprovado em todas as matérias até agora, e aí caso não esteja, para que a gente possa regular. Algumas disciplinas podem ser cursadas de maneira online, onde vocês vão no próprio sistema, vai ter aula, vocês assistem às aulas, realizam a prova e fazem a disciplina normalmente. Mas as disciplinas práticas, como radioproteção, física, posicionamento, essas disciplinas mais práticas, aí vocês têm que ter sido aprovados. Se não tiver sido, a gente vai ter que esperar outra turma começar essa disciplina, vocês assistirem com essa outra turma, serem aprovados para irem em estágio. Então, eu já oriento a vocês, caso vocês estejam devendo alguma disciplina, já procurar as pessoas da escola para saber se está tudo ok com vocês. Se tiver, como com certeza a maioria está, então aí é só mesmo ir para estágio durante esse período. Outra coisa é que nós temos nessa turma muitos alunos de cidades vizinhas, né? Então, Iago, como é que eu vou fazer para ir para a Sul? Então, isso é uma responsabilidade do aluno. Normalmente, as prefeituras disponibilizam ônibus, mas em alguns dias e horários específicos, o aluno ele vem de táxi, carro de linha, enfim, não sei. Isso é de responsabilidade do aluno. Mas, se o aluno ele tiver a oportunidade de fazer estágio em outra cidade, por exemplo, Iago, na cidade onde eu moro, tem uma clínica que tem raio-x. Eu posso fazer estágio nessa clínica? Pode. Mas você tem que falar com o profissional da radiologia dessa clínica para ele falar comigo, para eu conversar com ele, dar as orientações, preparar a sua documentação, para que tudo seja feito bem direitinho. Mas o estágio padrão da escola é aqui em Açu. Mas isso aí, não se preocupe que essa parte de estágio, de posicionamento, eu vou preparar vocês mais à frente. Então, voltando ao assunto, na radiologia, toda a área tem seu equipamento. Na tomografia, o equipamento se chama de tomógrafo. Esse tomógrafo é basicamente dividido em duas partes. Nós temos essa parte maior, um pouco mais circular, que é chamada de gantry. E nós temos também a parte da mesa, que é onde o paciente vai ficar deitado. Diferente da radiografia, que existem posicionamentos onde o paciente está em ortostase, né, em pé, e outro está em decúbito, deitado, na tomografia não tem isso. Como a gente viu, a questão dos posicionamentos são bem tranquilos, todos os exames são feitos com o paciente deitado. Então, nós temos uma mesa que faz todas as movimentações, ela sobe, ela desce, ela entra, ela sai, e nós temos também o gantry. Dentro do gantry é onde tem toda aquela movimentação circular, onde nós temos o tubo de raio-x, que produz radiação, nós temos os detectores, nós temos os colimadores, e toda a parte de ventilação, é onde acontece tudo na produção de radiação. Então, a tomografia é um dos métodos de exame por imagem mais utilizado atualmente. Então, por mais que a tomografia se use, se trabalhe com a dose maior de radiação, e que também seja um equipamento até 3 vezes mais caro do que um raio-x convencional, por ser tão preciso, e pela gente não ter que ficar mexendo tanto no paciente, é um equipamento muito utilizado nos grandes hospitais.
Então, um não substitui o outro, cada um tem sua característica, seu pós e seu contra. Mas a tomografia é um exame muito utilizado. E funciona da seguinte forma: dentro do Gantry nós temos um tubo de raio-x. Esse tubo de raio-x produz radiação. Essa radiação vai atravessar o paciente, aquela estrutura, e do outro lado nós vamos ter os detectores, os receptores. Esses detectores vão captar essa radiação e transmitir para os computadores. Eles fazem um papel parecido com o que na radiologia se chama de chassi ou de cassete, que é uma placa que tem variedade até de tamanho. Esse chassi serve para a radiação atravessar o paciente, chega naquele chassi. Naquele chassi nós temos uma película, e essa película passa por um processo químico e aparece a imagem. E se for na radiologia digital, ela entra numa leitora e aparece a imagem no computador. Na tomografia, nós não temos essas placas, esses chassis ou cassetes. Tudo é pelos detectores. Então, nós temos um conjunto de detectores que captam essas informações e já transmitem de maneira automática para os computadores. Então, a gente não tem isso de escolher, qual o tamanho do chassi que vai utilizar? É um chassi grande, um pequeno, que tamanho é esse? Na tomografia não tem isso. Os detectores já fazem o trabalho de maneira toda automática. E isso vai girando 360 graus em torno do paciente. Após isso, essas informações chegam aos computadores. E aí, nos computadores, essa imagem, ela aparece naqueles ângulos, naqueles cortes, né, aquelas várias imagens, e a gente pode trabalhar, pode fazer reconstrução em 3D, a gente consegue trabalhar essas imagens nos computadores. Normalmente, são 2 computadores, onde um é mais focado para a imagem e outro é mais focado para a questão da impressão. Mas, normalmente, a gente trabalha diretamente mais em um mesmo. Então, nós temos aqui em cima um tubo que gira, do outro lado nós temos os detectores, e isso vai girando 360 graus em torno do paciente, enquanto a mesa vai se mexendo. Aí, Iago, o paciente, ele sempre tem que ficar com a cabeça, entrar com a cabeça para cima ou pode entrar com a cabeça mais para baixo? Isso vai depender de que exame é a tomografia. Por exemplo, nessa imagem a gente tem, entre aspas, um paciente com a cabeça mais para cima, ou seja, mais para dentro do Gantry. Mas se for um exame, uma tomografia de perna, não faz sentido a mesa ter que se movimentar tudo até chegar à perna do paciente. Então, se for o caso, a gente pode colocar sim o paciente com a perna mais para cima e a cabeça mais aqui para baixo. Não tem problema nenhum, vai de acordo com a necessidade. Isso se chama da mesa em si de crânio caudal, se for a cabeça mais para cima, ou caldo cranial, se a cabeça estiver mais voltada para baixo, na parte da mesa. Mas isso não muda nada com relação à questão do exame, essas coisas. É só mesmo questão daquela região a ser estudada ficar mais perto do Gantry, do tubo. Então, o equipamento, ele tem algumas partes, alguns componentes. Então, nós temos o Gantry, que é essa parte maior, o corpo, né, do aparelho. Dentro dela, nós temos o tubo de raio-x, que produz a radiação. Nós temos os detectores. Nós temos os colimadores, que, como nós estudamos na tomografia, são 2 colimadores, né, questão de prova. Eu vou colocar uma pergunta lá que diz: quantos colimadores tem na tomografia? Na tomografia nós temos 2, né? Só que eu pergunto também, quantos e quais são seus nomes? Daqui a pouco eu vou falar. E além disso, nós temos as outras partes, de transformador, de motor, dos botões, tudo isso fica no Gantry. Mas a gente consegue controlar tudo isso dos nossos computadores também. O tubo de raio-x é o mesmo utilizado, parecido, no raio-x convencional. A diferença é sua movimentação. Então, a movimentação de um tubo na tomografia é muito mais rápido. No tubo de raio-x, a gente pega e tem que apertar um botão e ir girando. Ele gira para um lado, gira para o outro. Mas a gente não dá 360 no equipamento, não gira, não bota ele de cabeça para baixo, cabeça para cima, porque os fios não deixam, atrapalham, nem é o objetivo do equipamento. Então, a gente consegue dar pequenas angulações. Quando é o paciente em pé, a gente gira, coloca uma angulação correta. Em alguns exames
tem angulação, a gente consegue apertar um botão e girar um pouquinho o tubo de raio-x. Na tomografia, esse tubo, ele já fica dentro do gantry, então a gente nem vê ele. A movimentação dele é automática, de acordo com o que a gente programar no computador, e ele consegue fazer uma movimentação muito mais rápida, muito mais fluida, além de conseguir produzir uma quantidade de radiação ainda maior. Então a gente consegue ver a mesma, nessa imagem aqui é interessante, que a gente vê a região do quadril do paciente, e a gente tem essa mesma imagem, a mesma região do corpo com várias imagens diferentes. Nessa mais central, a gente tem uma visão em AP, em anteroposterior. Aqui a gente já está vendo na esquerda, mais em oblíqua, na outra, na oblíqua direita. Vai chegar o momento que vai estar em póstero anterior, que vai estar em lateral. Então são várias imagens por vários ângulos diferentes. Então, de um lado, nós temos o tubo de raio-x, e do outro lado, nós temos os detectores que fazem uma movimentação em conjunta. Então, sempre um vai estar oposto ao outro, porque enquanto um libera radiação, o outro capta a radiação e transmite para os computadores. E os detectores, eles são a tecnologia principal da tomografia. O que define o equipamento de tomografia melhor, mais moderno, é a tecnologia que existe nos detectores. Quanto mais tecnológicos, quanto mais sensíveis, quanto mais informação esses detectores conseguirem captar, é porque eles vão captar essa informação e transmitir para os computadores. Então, quanto melhor for os detectores, melhor será o equipamento. Na prática, eles são chamados também de canais. Tomógrafo tem um canal, tomógrafo tem 16 canais, tomógrafo tem 84 canais, 256 canais. Então, quanto mais canais, melhor a qualidade desses detectores. Quer dizer que é um equipamento que consegue mostrar imagens mais detalhadas. Os detectores são responsáveis pela captação dessa radiação que ultrapassa o paciente, né, o objeto, e vai transformar a informação em sinal elétrico e vai transmiti-la para o computador para posteriormente ela ser digitalizada. E chegamos na parte dos colimadores. O colimador é a região na qual vai definir a área que vai ser irradiada. Toda a área da radiologia nós temos os colimadores. Na radiografia é aquela caixinha que a gente aperta os botões e vai girando. A colimação abre, fecha, que a gente acende uma luzinha amarela para saber o tamanho da área que vai ser irradiada. Então, esses colimadores, como funciona? Existem placas de chumbo, quando a gente vai girando, essas placas vão se fechando de acordo com o que a gente botar. E só vai ter radiação aonde a luz sair. Onde a luz não sai, quer dizer que está bloqueada a passagem e não vai ter radiação. Isso na radiografia convencional funciona dessa forma. Então, a colimação para um tórax vai ser uma, para uma mão vai ser outra. A gente fecha a colimação para deixar bem ajustada na região. Na tomografia é um pouco diferente. Primeiro, porque essa colimação ela é definida já no computador. Então, a gente define qual vai ser a colimação do corte, né, da fatia. Então, nós temos fatias, por exemplo, de poucos milímetros. Quer dizer que a cada milímetro nós vamos ter uma imagem diferente. Por isso a gente consegue gerar centenas de imagens. Quanto mais fino for o corte, mais sensível for o corte, mais detalhes na imagem vai ter. Quer dizer que a cada milímetro a gente vai ter uma imagem diferente. Então o médico vai ter um estudo muito mais preciso. Como também podem ser cortes mais grossos, até mesmo de centímetros de tamanho. Iago, se é mais preciso, então porque os cortes são mais finos possíveis? Porque quanto mais fino for o corte, mais radiação será necessário para fazer o exame. Porque imagina, eu tenho uma mão, se eu for dividir essa mão, a cada 1 milímetro, eu tenho uma imagem, eu tenho um corte. Então vai ser necessário muitos cortes até fazer a varredura dessa mão completa. Já que se for em centímetros, por exemplo, vão ser necessários menos cortes, ou seja, menos feixes de radiação. Então, tudo tem que ser estudado de acordo com a necessidade do paciente. Então, se for uma fratura, não há necessidade de ser uma coisa tão fininha, mas se é um estudo para procurar, deixa eu ver aqui, pensar um tumor, algo muito pequeno, um
um cálculo renal, por exemplo, uma pedra nos rins muito pequenininha. Então, aí sim pode ser algo mais detalhado, mais fino. E esse colimador é chamado de colimador pré-paciente, que é o colimador que vai definir a largura, a espessura desse corte. Então, quanto mais fininho esse colimador for, mais detalhado, menor vai ser a estrutura visualizada. Quanto mais largo, maior a estrutura a ser visualizada. Então, esse colimador, ele fica junto com o tubo de raio-x, é chamado de colimador pré-paciente. Então, nós temos o tubo de raio-x, passa pelo colimador pré-paciente, atravessa o paciente. Do outro lado, nós temos os detectores. Os detectores, eles vão fazer a função de captar essa radiação e transmitir para os computadores. E junto desses detectores, nós vamos ter os outros colimadores, que são chamados de colimadores pós-paciente. Colimador pré-paciente, antes. Então, é antes da radiação chegar no paciente. Colimador pós-paciente, após, depois. É quando a radiação já atravessou o paciente. O colimador pré-paciente, ele serve para delimitar a área que vai ser irradiada, a largura, a espessura do corte. E o colimador pós-paciente, ele serve para filtrar, para diminuir a radiação secundária. A gente estudou em radioterapia que radiação é uma energia que se propaga pelo espaço. É uma energia que consegue se espalhar. Então, quando a gente libera um feixe de radiação, ele não desce reto. Ele desce reto e vai se abrindo, vai se espalhando. Esse espalhamento é chamado de radiação espalhada ou radiação secundária, que ela não é legal. Por quê? É uma radiação que vai se espalhar, vai atingir outras regiões do corpo, que não vão ser estudadas. É por isso, por exemplo, que nós ficamos atrás de um biombo na radiografia convencional. Por quê? É para essa radiação espalhada não atingir a gente. É por isso que, em alguns casos, nós temos que colocar aventais, protetores de chumbo no paciente, para que essa radiação secundária não atinja o paciente. Na tomografia, nós temos uma tecnologia, que é esse colimador pós-paciente, que ele serve para captar essa radiação secundária e colocar nos detectores. Isso deixa o ambiente mais seguro, sem essa radiação espalhada. Então, o colimador pré-paciente define a área que vai ser irradiada, e o colimador pós-paciente diminui essa radiação espalhada, essa radiação secundária. Nós temos também a mesa de exame. A mesa ela tem uma importância muito grande, porque ela também faz um movimento automático, né? A mesa ela vai andando de acordo com o que a gente programar. Aí, agora a gente vai programar tudo isso de cabeça. Esse paciente, a mesa vai andar mais rápido, esse paciente, a mesa vai andar mais lento, esse paciente, o corte é mais fino, esse paciente, o corte é mais grosso. Não. Na tomografia existem protocolos, ou seja, existem regras a serem seguidas. Esses protocolos, eles já estão implementados dentro do próprio sistema. Claro que nós temos autonomia de fazer os ajustes necessários de acordo com cada paciente. Mas a partir do momento que a gente colocar na programação do paciente, que é uma a tomografia de abdômen, paciente do sexo masculino, tantos anos, uma média de peso, e é para estudar isso, para procurar cálculo renal. Não, é para trauma. Então, todas as informações que a gente colocar no sistema, o software ele já vai nos dar uma técnica pronta, um funcionamento pronto, da espessura do corte, de quando deve durar o exame, como deve posicionar o paciente. Parece até um desenho de um esqueleto se movimentando, dizendo como a mesa vai andar, como a gente vai posicionar o paciente. Então, o próprio sistema, o próprio software, quando a gente colocar as informações, ele já vai nos dizer, já vai nos mostrar todo passo a passo do exame. Mas é muito importante nós não ficarmos reféns disso. Nós temos que saber como funciona, entender que em alguns casos temos que fazer ajustes, temos que saber trabalhar e não ficar apenas dependendo do sistema. Mas sim, o equipamento, os protocolos, já dá tudo de maneira automática. Posicionamento do paciente, técnica a ser utilizada, espessura do corte, já dá tudo bem direitinho, a movimentação automática da mesa, já fica tudo pré-estabelecido.
Então, a mesa que aguenta normalmente até 200 quilos é feita de um material radiotransparente. Isso é muito importante, porque veja nessa imagem que a radiação atravessa o paciente, mas atravessa a mesa também. Então, se fosse uma mesa normal, cheia de ferro, os ferros iriam aparecer no exame. Então, a mesa hoje em dia tem muita tecnologia para não envergar, para aguentar peso e também ser de um material que não vai atrapalhar na visualização da imagem. Ela consegue fazer todas as movimentações, subir, descer, entrar, sair. E nós temos também a sala de comando. A sala de comando, que também é chamada de workstation, é onde a gente acompanha todo o exame. A gente posiciona o paciente lá, depois vem para a sala de comando, onde a gente consegue fazer toda a comunicação com o paciente, com os sistemas de som, a gente consegue programar, trabalhar a imagem, editar a imagem, e acompanhamos tudo por um vidro. Então, é chamada de workstation, sala de comando. Ó, nós aqui no tomógrafo do Tarcísio Maia, né? Então, a tomografia é um equipamento um exame muito tecnológico, que consegue fazer todas as movimentações e a gente consegue ver projeções, ver imagens de vários ângulos diferentes. É como se fotografássemos o mesmo objeto, só que por vários ângulos. Então, normalmente, a radiologia é ligada a uma fotografia, a gente tira uma foto. Então, a tomografia é como se a gente tivesse a mesma pessoa vista por várias fotos, por vários ângulos diferentes. Apesar de ser a mesma pessoa, cada ângulo nós teremos uma imagem diferente. Então, a gente mesmo diz, eu tenho um lado bom, eu tenho um lado ruim, a foto, peraí, deixa eu ficar desse lado. Então, por mais que seja a mesma pessoa, cada ângulo nós vamos ter uma imagem diferente. Então, a tomografia, a gente consegue ter várias fotos, várias visões por vários ângulos. São chamados os cortes, né? Os vários cortes que geram várias imagens e várias visualizações diferentes. E após os detectores colocarem essas informações para os computadores, vai ser gerada a formação das imagens. O computador já recebeu as informações dos detectores e vai conseguir transformar essas informações em imagem. E a tecnologia implementada é o que define isso. E isso vai ser definido por questões de cores, que são chamadas de escala de cinza. Ou seja, cada região do nosso corpo, ela tem uma densidade, uma espessura diferente. E cada uma dessas espessuras vai aparecer em uma cor, em um tom diferente. Essa escala de cinza é em toda a área da radiologia. Quanto mais densa, quanto mais rígida, quanto mais dura for a estrutura, mais clara aparece na imagem. É por isso, por exemplo, que se eu colocar um avental de chumbo no rosto do paciente, eu vou ver só um borramento branco. Porque o chumbo é tão duro que não deixa a radiação passar. Então, quanto mais rígido, quanto mais dura for a estrutura, mais clara, mais branca vai aparecer na imagem. No nosso corpo, nós temos 3 cores. Nós temos o branco, o cinza e o preto. Então, é por isso que os ossos aparecem brancos no exame de imagem. Porque o osso, ele é a parte mais rígida do nosso corpo, é a parte mais dura. Então, a radiação bate no osso, atravessa, mas não atravessa com tanta facilidade. Então, isso já é feito, já é gerado um cálculo para saber que essa é uma região mais rígida. Então, a parte mais rígida do nosso corpo aparece branca, que é chamada de hiperdenso. Então, hiper de muito, denso de densidade. Aquelas estruturas que têm muita densidade aparecem brancas. Nós temos as estruturas que são chamadas de isodensas, que são estruturas do meio termo, que aparecem cinza, como, por exemplo, os nossos órgãos. Você pegar um órgão nosso, por exemplo, o coração. O coração, ele tem uma densidade, a gente sente uma massa nele. Ele é um pouco denso. Não é duro como o osso, não é rígido como o osso, mas também não é pouco denso como o ar. Então, ele aparece numa escala de cinza.
Então, os órgãos, eles são cinzas, são chamados de isodenso. E nós temos também a estrutura que é chamada de hipodenso. Hipo, de pouca, e denso de densidade, que é, por exemplo, o ar. Nosso corpo ele tem ar em praticamente toda a região. Então, é por isso que nas imagens tem esse contraste do branco, do cinza e do preto. Essa escala de cinza tem essas variáveis. Branco, hiperdenso, osso. Cinza, isodenso, órgãos. Preto, hipodenso, o ar. Então, nós temos os raios-x. Essa radiação atravessa o paciente. Nosso corpo, como vocês já sabem, é repleto de sobreposição. Então, quando eu faço uma radiografia dos pulmões do paciente, eu vou estudar só os pulmões dele? Não. A radiação vai atravessar as costelas, que é branca, o osso externo, que é branco, vai atravessar a área cardíaca, que é cinza, que é isodensa, vai atravessar os alvéolos pulmonares, o ar que tem nos pulmões. Então, são muita sobreposição. Um órgão encostado, um órgão por cima do outro. E não adiantava ter um exame que todos esses órgãos, todas as estruturas aparecessem iguais. Então, na radiologia, cada um desses órgãos, cada uma das estruturas aparecem numa densidade diferente, que são chamadas de escala de cinza. Então, os ossos atravessam, veja que nós temos aqui o feixe de radiação, atravessou os ossos, veja que o feixe que passou é bem pouquinho, bem fininho. Então, vai aparecer branco, porque tem muita densidade. Partes moles, água, gordura, os órgãos vão aparecer cinza, um cinza mais claro, um cinza mais escuro. E no final nós temos o ar, que é hipodenso, que não tem densidade nenhuma, então a radiação passa com facilidade e aí vai aparecer de maneira escura na imagem. No estágio vocês vão ver isso, mas vixe, fulano tal fez um raio-x, ficou escuro demais, não vi foi nada. Por que isso acontece? Porque a pessoa colocou muita radiação para aquele paciente. Então a radiação foi muito grande, atravessou muito, por isso que a imagem fica escura. Esse fulano tal fez um raio-x, ficou claro demais, já para ver nada, tudo claro. É o contrário, quer dizer que a pessoa usou pouca radiação, não foi radiação suficiente para atravessar aquela estrutura. Então tem que existir esse equilíbrio para na imagem ter o contraste. O que for branco ser bem branco, o que for preto ser bem preto, e os órgãos aparecerem cinza. Esse contraste na imagem que é importante. E na tomografia, isso também pode ser chamado de escala de Hoyfield. Hoyfield foi o criador da tomografia e ele definiu essa escala. Essa escala é o branco, o cinza e o preto, mas ele definiu também por números. Esses números, eles vão de menos 1000 até 1000, ou seja, de 1000 negativo até 1000 positivo. O 1000 negativo, tudo é menos hipodenso, menos densidade, pouca densidade. Então, menos 1000 é o preto, que é o ar. E o mais 1000 é aquele mais denso, que é o branco, né? O hiperdenso, que é o osso. E no meio disso, nós temos toda uma numeração para a escala de cinza. Isso aqui é só nível de informação mesmo, para vocês saberem que existe uma escala numérica que define também essa questão de escala de cinza. Para vocês é importante vocês aprenderem principalmente essas três coisas aqui. Saber que o osso é branco e ele é chamado de hiperdenso, que o cinza são os órgãos, são chamados de isodenso, e que o preto é o ar, que é chamado de hipodenso. E tem que se haver um contraste na imagem. A imagem tem que ter um contraste entre essas três cores, essas três tonalidades. E aí, além disso, a partir do momento que a imagem estiver no computador, com essas três cores, com essas várias densidades, a gente pode ainda fazer o processo de reconstrução, ou seja, de edição da imagem. Tomografia computadorizada. Nós temos as tecnologias dos computadores lá para a gente conseguir trabalhar, editar e melhorar a qualidade da imagem, se necessário. Então, a reconstrução serve para a gente conseguir fazer melhorias na imagem, fazer uma reconstrução em 3D, deixar a imagem maior, deixar a imagem menor, aumentar o brilho, aumentar o contraste, deixar o preto mais preto, o branco mais branco. Enfim, a gente consegue fazer todo esse trabalho. E, basicamente, se tem muitas opções para se editar a imagem, mas, basicamente, na prática, a gente utiliza duas.
A primeira é a janela. A janela é a mais conhecida, porque a janela a gente altera a escala de cinza. Então, essas três cores aqui são chamadas de escala de cinza. O cinza, o branco e o preto. A janela, a gente consegue alterar isso aqui. A gente consegue deixar o branco mais branco, a gente consegue deixar o branco menos branco, a gente consegue deixar o cinza mais escuro, o cinza mais claro, a gente consegue deixar o preto mais claro, o preto mais escuro não dá, mas a gente consegue deixar o preto mais claro, fazer alteração, deixar o que for branco cinza, o que for preto branco, alterar contraste, alterar brilho. Então a janela, a gente faz toda a parte de edição, de mudança nessa parte de escala de cinza. Professor, para que isso é importante? O computador ele já não calcula e já não dá uma imagem? Sim, mas em alguns casos, como nós temos muita sobreposição, uma estrutura em cima da outra, a gente conseguir saber fazer essas edições ajuda muito no diagnóstico médico. É o que eu chamo de proatividade. É a gente não ter preguiça de trabalhar, ser proativo, ter energia, e não apenas fazer o exame de qualquer jeito e transferir a responsabilidade totalmente para o médico. Então, a gente tem que saber interpretar, saber analisar a imagem e saber trabalhar com aquela imagem para melhorar o diagnóstico, ajudando a salvar a vida daquele paciente. Nesse exame aqui, nós temos um corte axial e a gente consegue ver nessa imagem à nossa esquerda um hematoma, que houve também tem uma concentração de acúmulo de sangue, né, um coágulo sanguíneo nessa região aqui da nossa esquerda. A gente consegue ver que tem sangue acumulado e que é um sangue denso. Por que eu sei que esse sangue é denso? Porque ele está bem claro, né? Ele não está tão claro como o osso. Essa parte branca, que é a carlota craniana, é muito densa, né? Muito rígida. Mas a gente tem um branco aí bem escuro. Então quer dizer que é um sangue muito coagulado que está naquela região. Onde a gente consegue ver também o hematoma e consegue ver a carlota craniana. Então, a partir do momento que a gente pega essa imagem e utiliza a janela e trabalha essa imagem, deixando essa imagem bem mais escura, então o que é branco se torna cinza e o que é cinza se torna quase preto. E aí a gente consegue ver uma fratura naquela mesma região, porque ao editar a imagem, a gente tirou a sobreposição dela, a gente tirou o que tinha em cima dificultando a visualização. A gente não vê mais o coágulo sanguíneo, mas a gente vê o que está ocasionando ele, que no caso é uma fratura na carlota craniana desse paciente. E na tomografia a vantagem é que a gente consegue mostrar ao médico, no caso, essas duas imagens. Não precisa escolher uma para mostrar. A gente pode mostrar todas as imagens que a gente editar, que a gente quiser. Então, o uso dessa tecnologia de alterar a escala de cinza, de fazer a janela, deixar a imagem mais clara, mais escura, aumentar o brilho, diminuir o brilho, é muito importante se bem utilizada. E nós temos também a magnificação. A magnificação é como se dá um zoom na imagem, onde a gente recorta uma parte da imagem, ou pega a imagem toda e deixa ela maior ou deixa ela menor. Então, a magnificação é um processo de zoom, é muito utilizado em alguns casos, quando a gente quer dar um foco em determinada região. Porque quando a gente vê uma imagem, por exemplo, como está o caso aqui de um crânio, de uma face, nós temos muitas coisas para ver. Visualmente, a gente faz toda uma leitura, uma varredura. Mas quando a gente está focado apenas em um local, a nossa atenção fica toda ali, então fica melhor de dar um diagnóstico. No caso dessa imagem aqui, é um diagnóstico de sinusite, né? O paciente ele tem pretinho aqui de um lado e não tem pretinho aqui do outro. Ou seja, de um lado nós temos uma estrutura hipodensa, ou seja, sem densidade, e do outro nós não temos uma estrutura hipodensa. Nesse caso aqui, ter uma estrutura hipodensa é bom ou é ruim? É bom, porque nós estamos estudando a face, o nariz do paciente, e nossa respiração passa pelo nosso nariz. Então, se está pretinho, quer dizer que tem o que dentro? Ar. Quer dizer que o paciente está respirando bem. Se não tem nada, se está isodenso, só cinza, quer dizer que não tem ar naquela estrutura. Então, quer dizer que por essa região está obstruída, não está tendo passagem de ar. Nesse caso, esse paciente está respirando apenas por uma das narinas. A outra está completamente obstruída. Sinal clássico de sinusite. Vamos falar um pouquinho a parte dessas gerações dos tomógrafos.
Importante é vocês saberem aqui o tomógrafo utilizado atualmente, que é o tomógrafo multi-slice. Tomógrafo multi-slice, de múltiplo slice de corte. Vários cortes, é o tomógrafo mais moderno, onde a gente consegue fazer imagens em 3D. Várias imagens, várias edições possíveis com os tomógrafos multi-slice. Passar aqui para a nossa terceira aula. Falando um pouquinho sobre as vantagens da tomografia. A tomografia ela tem diversas vantagens, como nós temos estudado. Então, poder cobrir várias regiões do corpo, até mesmo o corpo completo, por vários ângulos, tendo várias visualizações diferentes, sem precisar estar mexendo no paciente, tudo num exame só. Então, a tomografia consegue fazer uma varredura muito completa. Por quê? O gantry vai girando e é só a mesa andando. Então, vai girando até fazer a varredura do corpo completo do paciente, se for necessário. Imagina fazer uma radiografia do corpo completo do paciente. Cada estrutura do corpo tem 6, 7 posicionamentos diferentes. E aí? Teriam semanas, né, para fazer isso. Já na tomografia, não. O equipamento faz todo o movimento, então nós temos todas as regiões do corpo. Consequentemente, nós vamos ter imagens de vários ângulos diferentes, de vários cortes diferentes. Nós vamos ter imagens mais precisas, sem distorções, sem ampliações. A gente não tem que estar preocupado com distância. Ah, exame tal é 1 metro de distância. Exame tal é 1,80 m de distância. Exame tal é 1,5 m de distância. Não, exame tal tem angulação de 15 graus cranial. Não, vamos fazer aqui um axial. Não, tomografia, a gente não tem essas coisas, porque o próprio equipamento já mostra todas as imagens de vários ângulos diferentes. Conseguimos fazer edições e reconstruções em 3D. Na radiologia digital, eu consigo fazer edições. Quem me acompanha na rede social sabe que eu gosto de trabalhar com imagem contrastada. É onde eu consigo alterar, deixar o que é preto branco, o que é branco preto. Então, isso para vídeo fica bacana e os médicos gostam também. Mas eu não consigo, por exemplo, transformar uma imagem em 3D, fazer uma reconstrução em 3D, onde eu consigo, só falta eu ver o paciente vivo lá. Não consigo. Na tomografia isso é possível. Eu consigo fazer uma reconstrução em 3D, desde vendo a parte mole, a pele do paciente, até a parte óssea. Deixa eu até mostrar um videozinho aqui para vocês. Sobre isso, que é bem legal. Então, a reconstrução 3D, a gente veja que nesse exame, a pessoa o profissional utilizou a magnificação, né? Com certeza não foi um exame só dos olhos do paciente, é um exame do crânio completo. Então, ele recortou e deu um zoom. E agora, na janela, vai alterar a escala de cinza, só que dentro de uma reconstrução em 3D. Então, a gente vê a parte das órbitas do paciente. No caso aqui, vem na parte óssea. Então, a gente consegue girar a imagem de um lado para o outro, colocar a cabeça para baixo, fazer toda a movimentação. Aqui embaixo, a gente vê o 10C, né? Quer dizer que é um tomógrafo de 10 canais. Hoje em dia, isso é considerado um tomógrafo ultrapassado. Então, veja quanto os detalhes que o médico ele pode ver para dar um diagnóstico mais preciso. E o profissional ele consegue deixar uma imagem mais clara, até mesmo para ver a partes moles do paciente. Então, isso é uma situação, isso é uma edição impossível no exame de raio-x. E na tomografia, isso é feito com um piscar de olhos. Isso aí é feito, não precisa nem ser um mago da radiologia para fazer um negócio desse, não. Isso é feito com muita facilidade. Então, veja que
vai passando, esse traço vermelho é referente ao feixe de radiação. E aqui em cima dos computadores, nós temos a mesma região do corpo, né, no caso o crânio do paciente, o mesmo paciente, só que imagens nos computadores completamente diferentes. Por quê? A radiação vai atravessando de ângulos diferentes. Então é como a gente viu a questão da foto. É como se a gente pegasse a mesma pessoa e tirasse várias fotos dela por ângulos diferentes. Cada ângulo que a gente tira uma foto, nós vamos ter a mesma pessoa, a mesma região do corpo, só que visualizações completamente diferentes. Então a gente tem um potencial de diagnóstico muito mais preciso, muito mais amplo. Então, essa questão dessa edição da imagem mais precisa, dessa reconstrução em 3D, é uma grande vantagem. A questão dos colimadores pós-paciente, lembre que o colimador pós-paciente diminui a radiação secundária, isso também é uma vantagem na tomografia. Nós temos esse colimador pós-paciente que diminui a radiação secundária. Nós temos os detectores sendo mais sensíveis, onde a gente consegue estudar, consegue definir estruturas muito menos densas, muito menores do que uma radiografia. Muitos órgãos, muitas estruturas na radiografia não são possíveis se ver, porque a gente não tem tecnologia para isso. Na tomografia, os detectores têm muita tecnologia, então eles conseguem captar densidades muito menores. Então, às vezes, o paciente vai fazer um exame, acaba descobrindo outro, uma coisa que ele nem sabia que tinha, porque é um exame que acaba sendo muito preciso, vendo muitos e muitos detalhes. A habilidade de manipular e ajustar a imagem, né? Então, quando termina a imagem, a gente consegue fazer toda a alteração de brilho, de contraste, a questão da magnificação que a gente estudou, da janela, reconstrução em 3D. A tomografia a gente consegue ver até partes moles, cartilagens, músculos, órgãos. Então, a tomografia hoje ela só não vê mesmo se for uma estrutura muito pequena, como veias, como artérias, aí teria que fazer um exame contrastado, né? Mas muitos e muitos órgãos do corpo, a tomografia hoje em dia a gente já consegue ver com muita precisão. Então veja aqui a diferença, até uma comparação, né? Na imagem à esquerda, a gente consegue ver uma radiografia de coluna torácica em perfil. Então, se não fosse a setinha, era até difícil ver essa lesão desse paciente, porque veja que nessa imagem nós temos uma parte mais preta, é uma coluna torácica. Então, o que tem preto aqui é o ar dos pulmões do paciente. A gente vê uma parte meia cinza, que seria o quê? Área cardíaca, diafragma, as partes moles que tem na região dos pulmões. E a parte óssea, que é a coluna do paciente, porque ela não aparece tão branca? Porque é muita sobreposição, é muita estrutura por cima, e a radiografia a gente não consegue mostrar com tantos detalhes. Já por último aqui, a tomografia computadorizada, olha como o contraste ele é muito mais brilhoso. Olha como o branco é muito mais branco. Olha como o preto é muito mais preto. A gente consegue ter tudo mais detalhado. E no caso, a gente conseguiu ver até uma outra fratura aqui, né, chamada de fratura por compressão, onde há um esmagamento da vértebra do paciente. Então, a gente conseguiu ver essa lesão aqui com facilidade, com precisão, sem estar mexendo no paciente, sem estar virando o paciente de um lado para o outro. Deitou o paciente na mesa, coloca o protocolo adequado e realiza o exame. Então, a tomografia para estudo de fratura, assim, é fantástico, porque o brilho da imagem, o contraste da imagem é muito maior, é muito mais amplo. E também tem suas desvantagens. O preço é uma desvantagem. A gente está falando de um equipamento muito tecnológico, consequentemente bem mais caro. É pelo menos 3, 4 vezes mais caro uma tomografia do que uma radiografia, como também o seu equipamento. E também, claro, a quantidade de radiação utilizada. Não deixa de ser uma desvantagem. A tomografia utiliza uma quantidade de radiação maior do que uma radiografia. Cerca de até 100 vezes mais radiação. Por quê? Porque é necessária uma quantidade de informação maior para os detectores conseguirem fazer imagens com tanta qualidade. E também com relação aos cortes, né? São muitos cortes, o game vai girando em torno do paciente.
Então, a quantidade de radiação utilizada no exame é bem maior do que uma radiografia. Mas o médico avalia o seu custo-benefício, né? Em contrapartida, a quantidade de radiação alta, sim, mas diagnóstico muito mais preciso, muito mais detalhado. Então, faz essa avaliação do custo-benefício. Mas, sim, é uma desvantagem o preço e essa quantidade mais alta de radiação utilizada no exame. As de contraste aqui eu vou pular, vocês já sabem tudo de contraste, né? Os cuidados que tem que ter, entrevista. Se for usar contraste, tem que ser administrado pelo médico ou pela equipe de enfermagem, técnico de radiologia não administra o contraste, as vias de administração, o tipo de contraste utilizado, tudo isso vocês já sabem que o contraste ele serve para diferenciar as estruturas. Sobre os posicionamentos, como a gente tem visto, é uma parte bem tranquila, porque na tomografia, basicamente, os posicionamentos são sempre os mesmos. O posicionamento mais comum é o de decúbito dorsal, paciente de barriga para cima. O que vai mudar é se o paciente entra com a cabeça mais próxima ao ventre ou se o paciente entra com os pés mais próximos ao ventre. Normalmente é com a cabeça. Por quê? Porque os exames mais comuns são de região da cabeça e do tórax, abdômen, coluna. E também o que vai mudar é o posicionamento dos braços. Se for exame da parte superior, os braços ficam para baixo. Se for exame da parte inferior, os braços ficam para cima. Então, a própria mesa também tem alguns acessórios para ajudar na imobilização. Obviamente, o paciente ele tem que estar sem os artefatos de metal, brinco, colares, essas coisas. E também tem que estar parado durante o exame. Mas o posicionamento mais comum é decúbito dorsal, deita o paciente, no caso de cabeça e pescoço, os braços estendidos para baixo, deixa o paciente imóvel, centraliza o paciente, né, deixa o paciente retinho na mesa. Existem esses feixes de colimadores, que são essas linhas vermelhas, que é para a gente saber se o paciente está alinhado, se está retinho na mesa, se não está. Isso é muito importante para o exame não ficar torto, para o paciente não ficar torto no exame. Então, saber se o paciente está bem alinhado, está bem retinho, confortável. No caso aqui, passou a fita na testa para diminuir a chance do paciente se mexer. Em alguns exames, tem que pedir para o paciente respirar fundo e segurar. Então, no caso aqui, da região torácica, os braços para cima. Como eu disse, tem alguns acessórios para ajudar nessa parte de imobilização do paciente. Então, os posicionamentos, o que muda basicamente são os posicionamentos das mãos e dos braços. Então, se for da região pélvica, das pernas, até mesmo do abdômen, braço para cima. Se for da região de cabeça, pescoço, aí tem que ser braço para baixo. Qual o sentido disso? Somente para a estrutura não atrapalhar uma visualização da outra. Somente para o braço, para o ombro não aparecer no exame. Então, o detalhe basicamente é esse. É bem tranquilo de se posicionar. Na prova vai ter uma questão. Qual o posicionamento mais utilizado na tomografia computadorizada? É o decúbito dorsal. É o paciente com a barriga para cima. O que se vai mudar, basicamente, é o posicionamento dos braços. Passar aqui para a última aula. Na última aula, a gente esclareceu algumas dúvidas e também falamos das indicações e contraindicações do exame. Então, a tomografia ela é indicada para muitas coisas, devido a essa precisão e essa versatilidade. Então, doenças em órgãos, em articulações, as imagens elas conseguem produzir e mostrar imagens de órgãos, coisas que em radiografias não são possíveis. Em especial para doenças osteoarticulares,
para fraturas, doenças do sistema nervoso, tumores, doenças na cabeça. A amplitude, a variedade que a tomografia tem em diagnóstico é muito grande. Até porque, no que a tomografia não consegue mostrar, pode ser solicitada uma tomografia com contraste. E aí nós temos uma imagem ainda mais precisa. Mas no serviço de urgência é mais utilizado mesmo para doenças pulmonares e para traumas e fraturas. Suspeita de hernia de disco, o estudo ele é muito complexo. As contraindicações, basicamente, se for o exame sem contraste, a única contraindicação são mulheres grávidas, porque, como a gente já viu, a quantidade de radiação é muito alta e a mulher grávida ela é mais sensível pelo seu feto estar em formação, pela criança estar em formação e o sistema imunológico fica mais sensível, o sistema celular. Então, para a mulher grávida, a tomografia não é indicada, só mesmo no caso de extrema urgência mesmo. E aí, se for um exame com contraste, aí entra tudo aquilo que nós estudamos. Se for utilizado o iodo, paciente com alergia a frutos do mar, paciente com alergias a iodo, a tudo aquilo que nós já estudamos relacionados ao contraste, tudo cabe, né? Mas a tomografia sem contraste mesmo, a sua contraindicação são pacientes grávidas. Aí, se for com contraste, pacientes com problemas renais, todos aqueles cuidados que nós já estudamos. Então, a tomografia, a gente tem vários cortes de vários ângulos diferentes, possibilitando um estudo muito mais amplo e preciso. Então, nós temos aqui uma TC, né, uma tomografia do abdômen, e veja que cada corte são imagens completamente diferentes. Então, a gente tem aqui no corte axial, onde a gente consegue ver essas duas bolinhas aqui, ó, de um lado e do outro, são os rins do paciente. Essa parte branca aqui é a medula. Essas linhas brancas que tem alguns pontos na lateral são as costelas. Então, os órgãos aparecem numa escala de cinza, isodenso. Já no corte sagital, a gente já consegue ver uma visualização diferente das vértebras do paciente. A gente consegue ver aqui bem escuro os pulmões do paciente. A gente consegue ver uma linha branca aqui, que é a aorta do paciente, depois o esôfago, os órgãos. Então, cada região, cada corte, cada imagem é um estudo diferente. Aqui o corte coronal, a gente já consegue ver bem melhor os pulmões do paciente, consegue ver melhor os rins, alguns órgãos, o estômago. Então, a tomografia é um exame muito preciso. E, além disso, nós podemos ainda fazer reconstrução em 3D de acordo com a necessidade. Então, a principal vantagem da tomografia é essa. Várias imagens com cortes, com ângulos, com visões diferentes, para o médico ter uma possibilidade de estudo e de diagnóstico muito mais preciso. E tudo isso sem precisar estar mexendo no paciente. Então, pessoal, assim a gente fecha a nossa revisão, onde a gente reviu os pontos principais. A prova, ela está bem difícil e não colhem, não olhem no slide, façam de cabeça mesmo. Vocês sabem que eu não ligo muito para isso de nota. O importante é que vocês tenham conhecimento do que é, saibam como é. Caso alguém pergunte, caso alguém vá fazer, você, eu conheço, é assim, assado, isso é muito bacana. E qualquer dúvida que precisarem, eu estou sempre à disposição. Amanhã, assim que eu tiver, amanhã eu estou de plantão, mas quando eu tiver um tempinho, eu já preparo as notas, já aviso no grupo, quando tiver com as notas prontas, eu já mando para vocês. Já vou adicionar também a professora no grupo, a próxima disciplina, e próxima semana a gente inicia disciplina nova, se eu não me engano, densitometria óssea. Pois é isso, qualquer dúvida que precisar sobre o trabalho, se lembre de enviar o trabalho para mim amanhã, certo? E qualquer dúvida que tiverem sobre essa disciplina, sobre qualquer coisa, estágio, profissional, concurso, nós vamos ter o maior concurso da história do SUS. Vai ser o concurso do estado do Ceará, certo? Vai ter, pelo menos, na minha opinião, umas 80 mil pessoas fazendo esse concurso. Tem gente de todo o Brasil. Então, podendo fazer, faça. Estude, vive essa experiência, vive esse momento, saber como é um concurso público desse patamar. Então, se preparem. Eu estou organizando um cursinho preparatório. Em breve vou trazer novidades aí, mas eu quero organizar um cursinho preparatório para quem tiver interesse de fazer
poder fazer uma prova digna, de testar seus conhecimentos, de estudar, de ir preparado, vale a pena. Vocês estão no momento que vocês estão chegando no final do curso de vocês. Demorou muito, muitas dificuldades, foi o pior momento possível, mas vocês estão chegando na parte final, estão acabando as disciplinas teóricas, daqui a pouco são as práticas, a estágio e a formação, mercado de trabalho. Então, o que passou, passou. Foque agora em estudar, em se dedicar, porque próximo ano vocês vão estar formados com diploma de tecradiologia na mão, estão prontos para o mercado de trabalho. Então, cada dedicação nessas disciplinas agora é fundamental, tá bom? E qualquer dúvida que precisar, vocês podem sempre contar comigo. Agradecer a presença de todos aí. Pois boa noite e boa prova amanhã. Boa noite. Boa noite a todos.